Olá, pessoal. É um prazer muito grande para nós estarmos aqui novamente para proferir um pequeno bate-papo sobre a doutrina de Jesus, a nossa doutrina espírita. E deixa eu arrumar aqui que tá muito bagunça, como tá feio, meu Deus do céu. Muito feio, mano. Tá melhorzinho, vai. Dá pro gasto. Então, nós vamos, nesse nosso bate-papo, falar da lição número 152 do livro Palavras de Vida Eterna, que intitula-se Descansar. E, antes de iniciar esse nosso pequeno bate-papo, vamos cerrar os nossos olhos, acompanhando a música suave de Schubert. Nós vamos relaxando o nosso corpo, deixando todo o nosso ser em perfeita paz, nos desligando por completo, por alguns segundos, de todas as nossas atribuições, todas as nossas dificuldades, todas as nossas responsabilidades, para elevar o pensamento à espiritualidade maior. Pedindo aos mentores, amigos, aos espíritos trabalhadores no bem, que junto conosco nos leve até Maria, mãe do nosso querido Mestre. E a ela nós agradecemos sua dedicação, seu trabalho com toda a sua equipe por todo o planeta Terra. E a Maria, nós pedimos que nos leve até Jesus, o Mestre de todos os mestres, esse nosso querido irmão maior, que vem há 2000 anos mostrando para nós o verdadeiro caminho da paz de dentro para fora, que vem nos mostrando os ensinamentos para que possamos aprender a nos machucar menos. E a Jesus, nosso querido e maravilhoso Mestre, pedimos que nos leve até Deus nosso Pai, o arquiteto do universo. E a Ele nós agradecemos a vida, as oportunidades, as dificuldades, as alegrias, as construções, as nossas quedas, pois tudo isso são ferramentas para nos melhorar. Pedimos permissão para dar início a esse nosso pequeno bate-papo. Que assim seja. Vamos parar um pouquinho a nossa música aqui. Muito que bem. Essa passagem do Evangelho, eu estou olhando para o lado, porque aqui desse lado está o meu notebook, com a lição aberta, né? Nós lemos ela e acontece que é um tema bastante... Bom, todos os temas que Emmanuel nos traz nessas obras, como Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Sinal Verde, são Pão Nosso, né? São obras que têm pequenos trechos, que para muitos, um trecho é bacana, bonito, umas palavras bonitas. Não. São trechos para as nossas reflexões e para que nós possamos, no nosso dia a dia, enquanto estamos em casa, lavando uma louça, eu lavo louça, tá? Então eu posso falar, tá? Eu pego ali, estou ali na frente da minha pia, ali, lavando minha louça, arrumando minhas coisas. A gente ficar refletindo sobre essas lições. Você está fazendo o quê? Varrendo o jardim? Então, enquanto você está varrendo o jardim da sua casa, vamos fazer reflexões sobre esses ensinos a todo momento. Porque palavra bonita não vai levar a lugar nenhum. O que importa é o conteúdo dela que venha calar profundamente dentro do nosso ser. E vejamos essa aqui. Começa assim: e ele disse-lhe, vinde vós aqui à parte,
a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Uma passagem de Marcos 6,31. E o que Emmanuel vai nos trazer nessa passagem, sobre o ato de descansar? Pois é, há pessoas, criaturas encarnadas, que quando reencarnam, todos nós, vamos dizer assim, todos nós, ao reencarnarmos, a gente vem com tarefas. Há pessoas que gostam de usar a palavra missão. Ele vem com uma missão. Eu prefiro dizer que todos nós temos tarefas, temos obrigações, porque hoje, os dias de hoje, é muito comum as pessoas exigirem os seus direitos, mas esquecem de praticar os seus deveres, né? E como espírita que somos, temos que entender que, em primeiro lugar, vêm os nossos deveres e, em segundo lugar, vêm os nossos direitos. Quando nós viemos para a Terra, a gente vem, todos nós, com tarefas a serem executadas. E a grande maioria de nós esquecemos disso. Mas como que eu vou saber que eu vim? Sabe sim, no fundo da sua consciência está dizendo: faça assim, não faça assado. Procure esse caminho, não procure aquele. Não porque estão sendo julgados, porque a espiritualidade superior não julga ninguém. Elas aconselham, pois nós temos livre-arbítrio. Vamos fazer o que a gente bem entender. Ninguém tem nada a ver com isso? É verdade. Mas disse Jesus, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E muitos espíritos vêm para a vida e, ao chegar aqui, elegem certas situações como sendo prioridades. E 99,99% da humanidade tem como prioridade suas coisas materiais. Isso é uma verdade. Salvo uma pequena parcela da população do mundo, tem como prioridade ser feliz. Ser feliz não quer dizer ter dinheiro, ter carro, ter bens. Claro que ninguém quer viver na pobreza, isso não é a menor dúvida. Queremos ter uma vida digna, uma vida equilibrada. Mas ser feliz é algo de dentro de nós. O que Jesus chamou de o reino de Deus. O reino de Deus dentro de nós é a felicidade. E como que se obtém isso? Se obtém isso com o trabalho, com o estudo, com a renovação interior, com as mudanças. Qual é o ponto alto da doutrina espírita, o ponto máximo da doutrina espírita? Amai o próximo como a ti mesmo. Então eu vou amar ao próximo e vou amar a mim. Para eu amar a mim, para eu me amar, né? Desculpa o português mal colocado. Para eu me amar, eu preciso me renovar por dentro. Eu preciso mudar. Então eu preciso amar ao próximo. O que é amar ao próximo? É ajudar o próximo. Eu preciso trabalhar pelo próximo. Eu preciso fazer o que for ao meu alcance, se possível ou impossível, para ajudar ao próximo. E eu preciso me ajudar. Eu preciso me amar. Eu preciso me perdoar. Então, há uma infinidade de contextos que eu preciso vivenciar para que eu possa ser feliz dentro de mim. E nós, em função do que o mundo físico nos atrai muito, né? Principalmente nos dias de hoje, é muito forte, né? A propaganda, você só será feliz se você tiver isso aqui, porque se você não tiver isso, você não é feliz. Está aí nas propagandas de televisão. E as pessoas desavisadas, elas acabam correndo atrás dessas coisas fúteis. E uma dessas coisas fúteis, como nos fala aqui Emmanuel, é justamente o ato exagerado de descansar. Há aqueles que encontram no ato de descansar uma fuga. Então, como nós estamos no começo, eu tenho os meus deveres, que eu preciso trabalhar neles, e eu tenho os meus direitos. Todos nós temos o direito de ser feliz, o direito de ter uma vida digna, essas coisas todas. Mas, acima de tudo, nós temos nossos deveres. Porque é muito comum as pessoas falarem: mas se você andar no bem, andar direitinho, na linha reta, fazendo bem, você se elimina de algumas provações. Isso não está totalmente errado, mas não está totalmente certo. Então, por quê?
Porque no momento em que eu vou procurar fazer o melhor de mim no meu dia a dia, algumas provações que nós deveríamos passar, elas ficam sem efeitos. A espiritualidade vê que não adianta fazer você passar por aquela provação, porque o tipo de comportamento que você está tendo, aquela provação não vai resolver muita coisa. Eles tiram. Mas há provações que não, que a gente precisa passar, é necessário. Quando se fala aqui de descansar, Joana de Ângeles, num dos seus livros, ela faz um texto sobre também o ato de descansar, e ela chama a atenção de nós pelo exagero do descanso. A gente joga nas costas do outro. Tem um lugar aqui que o Emmanuel fala que é muito interessante. Olha lá. Entretanto, assim como aparecem os exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo um motivo para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos, enfermos e param a máquina do serviço que lhe compete, recorrendo à inércia. Quantos? Eu não vou fazer o bem, porque eu já fiz o bem, só recebi pancada, só recebi desaforo, eu não faço mais o bem. E não é por aí. Pensou se Jesus, depois de tudo aquilo que ele passou, ele falasse, eu não quero mais saber de fazer o bem, não, eu vou curtir a vida? Pensou? Pensou se Francisco de Assis, que sofreu muito, mas muito, ele era um filho de um homem da alta sociedade da cidade de Assis, ele era uma pessoa, naquela época, uma pessoa muito rica, né? O pai dele era um homem muito influente, e ele abriu mão disso. Ele abriu mão disso não é por uma questão de fanatismo, de querer aparecer, nada disso. Ele abriu mão porque ele encontrou em outras coisas, os ensinos de Jesus, que dava uma alegria interior, dava uma força interior que o mundo físico à sua volta não lhe dava. Mas isso não foi gratuito, foi em cima de lutas, de trabalho. Porque logo que conta a história que ele estava numa igreja e conta a história que ele escutou uma voz dizendo: Francisco, recupere a minha igreja. E na simplicidade dele, ele achava que Jesus tinha falado com ele para que ele recuperasse a igrejinha de São Damião, que tinha lá embaixo, lá no começo da cidade, caindo aos pedaços. Na cabecinha dele, ele falou, Jesus pediu para que eu consertasse a igrejinha, eu acho que é São Damião, não lembro agora o nome do santo da igreja, você lê nos livros da história de Francisco de Assis, e ele foi lá e reconstruiu a igrejinha. Só que depois cai na real e ele vê que é muito mais que isso. Ele tenta ir guerrear nas cruzadas, e ele volta para trás de cabeça baixa, porque a espada era maior que ele, né? Que ele era magrinho, ele tinha uma série de problemas de saúde, e ele não tinha a menor condição de ir lá pegar uma espada, mas na cabecinha dele, ele tinha que fazer isso, que isso ele estava defendendo Jesus. E aí ele acorda para ver o real trabalho dele, e está aí o magnífico trabalho de Francisco de Assis para a humanidade. Pois isso que então, o ato de descansar é algo que é sagrado. Você trabalhou, você descansa. Não está escrito lá no Velho Testamento? Abre parênteses. A doutrina espírita não usa o Velho Testamento nos seus ensinos. A doutrina espírita parte do Novo Testamento. Até porque o professor Herculano Pires, um dos homens que mais entendia enquanto encarnado aqui, agora na espiritualidade, o professor Herculano Pires dizia que o Velho Testamento ele é um livro sociocultural e histórico do povo judeu. E Emmanuel disse uma vez que Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. O conhecimento, eu não sei quem aqui já leu as obras do professor Herculano Pires, realmente o conhecimento dele de espiritismo é uma coisa assustadora. Ele era aquele espírita de carteirinha mesmo, como é que a gente fala? Espírita raiz mesmo, né? Os livros dele, eles são livros aceitos por uma parte dos espíritas e rejeitados, principalmente aqueles espíritas que gostam assim
né? Um certo oba-oba, uma certa coisa exterior, não vai muito com a cara do trabalho do professor Herculano, mas se você lê friamente, vai ver que o trabalho dele é magnífico. Os livros dele são difíceis, não são livros fáceis de se entender. Ele segue a mesma linha que Joana de Ângeles, né? Assim, um negócio bastante sério, bastante objetivo. Joana não fica divagando, não. Ela vai bem na ferida, assim, e dá aquela cutucada na ferida, né? E o professor Herculano fez a mesma coisa. Então ele fala sobre o Velho Testamento, que o Velho Testamento é uma coisa que a gente pode até ler, não há problema nenhum, né? Mas o que está mostrando ali não vai refletir muito, de forma importante, na doutrina espírita hoje. Mas eu estou fazendo uma referência a ele, porque consta lá que Deus trabalhou 6 dias e descansou no sétimo, mostrando que o ato de descansar é, sim, sem dúvida nenhuma, um direito e uma necessidade. Mas há aqueles que descansam demais. E isso faz com que as pessoas percam tempo. Percam tempo. A vida é muito curta. A vida, nossa, eu já estou com 16 anos de idade já, e eu lembro que há pouco tempo atrás eu era adolescente. Opa, há pouco tempo atrás, muitos dos meus ídolos do rock and roll já faleceram, já desencarnaram, né? E você fica, meu Deus, como passou rápido. Eu ficava, sabe, pessoal? Bom, quando eu tiver 30, eu já vou estar coroa, né? Vou estar velho já com 30. Na minha época tinha uma música que falava: não confie em ninguém com mais de 30 anos, não confie em ninguém com mais de 30 livros, não confie em ninguém com mais de 30 não sei o quê. Então eu falava: nossa, quando eu tiver 30 anos vai ser o fim do mundo para mim, né? E eu fiz os 30. Não, quando chegar aos 40, assim, aí eu já tô velho mesmo. Ah, aos 40 acabou a vida. Eu fiz 40. Ah, mas uma coisa eu digo, aos 50 eu aposento. Ah, não, 50 chega. Eu fiz 50. Ah, não, aos 60 acabou. Ah, não tem como passar dos 60. Chega, 60 acabou. Aos 58 eu passei num concurso público como professor, né? E hoje sou professor do Instituto Federal. E eu passei dos 60. Agora eu tenho um objetivo, que é os 70. Ah, dos 70 não vai passar. Quando chegar nos 70, chega, acabou. Vamos ver. Vamos ver como é que a vida vai estar. Pode ser que a gente continue. Por quê? Porque nós precisamos aproveitar ao máximo esta vida. Aproveitá-la em todos os sentidos, em aprendizado, em exercer o bem, em trabalhar. Vamos descansar? Sim, mas não como aquele que tira 5 férias por ano. Ah, mas é maravilhoso. Claro que é. Quem é que não gosta de ficar no ostracismo, ali como é que fala? No bem bom. Claro, mas isso é muito perigoso para o nosso espírito, pois vamos nos distanciar dos nossos compromissos espirituais. Todos nós temos. Alguns têm a lucidez, têm a presença de perceber que têm esses compromissos e abraçam. Outros vivem a vida, não querem. Você sabe alguma coisa da vida após a morte? Ah, não fala dessas coisas comigo que eu não quero saber disso. Mas a vida continua. Não quero saber disso, não. Eu tenho mais coisa para pensar, eu não quero saber dessas coisas. É uma fuga, é um medo. E nós não podemos. Nós temos que estar firmes, em frente. Quer dizer que então todo mundo tem que ser um Francisco de Assis, abraçar uma obra? Não é isso. Cada um sabe perfeitamente os seus limites, pois isso é humildade. Quando eu sei os meus limites, eu sei que eu posso ir até aqui, daqui a aqui eu já não consigo ir, eu preciso de ajuda. Aquilo ali eu não vou conseguir fazer sozinho, eu preciso de alguém que me ajude. Isso aqui é uma responsabilidade minha, eu tenho que fazer. Então, cada um sabe perfeitamente até onde pode ir e deve ir. Estender a mão para alguém, fazer uma vibração, uma visita a um doente, levar um prato de comida, entregar roupas que você não usa mais. Nossa, se você abrir o teu guarda-roupa agora e começar a olhar ele, ah, mas tem essa blusinha aqui de que quando eu tinha 20 anos, ai, tão lindo, eu guardei, tá? Eu espero um dia usar ela de novo. Sei. É,
Quando eu olho minhas fotos, quando eu tinha 20 anos, dá um aperto no coração, porque eu era metade do que eu sou hoje para os lados, né? Então não vai entrar essas roupas, mas tem gente precisando usar essas roupas. Vamos desapegar tudo isso e vamos fazer as doações necessárias. Vamos levar uma palavra amiga. Tem tanta coisa boa que a gente pode fazer. Vibrar positivamente, vibrar coisas boas. Vibrar o bem do Brasil, vibrar o bem do mundo, vibrar para que as pessoas fiquem bem, emitir pensamentos elevados. Vamos perceber que se a gente transformar isso num hábito, parece que tudo vai ficar melhor. As nossas provações vão ficar mais suaves. Uma amiga minha dizia para mim que se a gente se dedicar ao trabalho interior de mudança em função dos ensinos de Jesus, se a gente abraçar a vida da forma transcendente dela, se a gente tiver um novo posicionamento perante a vida, a espiritualidade pode não tirar as cruzes das nossas costas, mas com certeza vai colocar uma rodinha lá na ponta e ela vai ficar bem mais fácil de a gente carregar. Isso é uma realidade, né? E depois, o nosso querido Emmanuel, nesse texto, ele vai terminar com um parágrafo nesse sentido. Convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou, repousai quanto quiserdes, mas sim, repousai um pouco. O repouso é importante para a reflexão, mas o trabalho é mais importante para as realizações. Tá bom? É isso. Nós vamos fechar aqui o arquivo aqui. Pronto, fecha. Fechou. Vamos agora fazer a nossa vibração e a nossa prece de encerramento. Vou botar minha musiquinha. Alguém fala, por que você gosta de musiquinha no fundo? A música, principalmente a música erudita, ela traz uma energia diferenciada. Ela vai acalmar o nosso íntimo. E quando você está com os olhos cerrados, escutando uma obra maravilhosa como essa de Schubert, Ave Maria de Schubert, sem dúvida, facilita a nossa conexão com a espiritualidade. Há aquelas pessoas que não precisam nada disso. Ela cerra os olhos, ela se conecta com a espiritualidade, ela faz a prece, maravilhoso. Dia virá que nós vamos conseguir também. Mas hoje nós usamos esse artifício, uma música de fundo, para fazer a vibração, para fazer a prece de encerramento. Bem suave. Tem uma infinidade de músicas, Debussy tem várias músicas suaves, que é muito agradável. Eu, particularmente, tenho meus amigos que gozam com a minha cara, porque no meu carro, eu saio do meu carro, eu coloco músicas desse perfil. Algumas vezes uma música um pouquinho mais agitadinha, depende do dia, como eu falei, né, do rock and roll do passado, a música erudita, a música brasileira de boa qualidade, né, aquela música brasileira com conteúdo, não está se fazendo nos dias de hoje, pelo amor de Deus, né? Mas a música de conteúdo é muito bom, a música faz parte da vida do ser. Nós precisamos da música para o nosso equilíbrio. Convido todos a cerrar os olhos para que possamos fazer a nossa vibração. Nós vamos começar vibrando por nós mesmos, sim, pedindo ao Pai Maior para que nos ajude a trazer para junto de nós os espíritos amigos de luz que venham nos ajudar a encontrar o caminho, as realizações positivas, construtivas, necessárias. Que tenhamos força, coragem, perseverança na luta íntima de renovação. Vibremos pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, pelos nossos animais que estão na nossa casa, para que ela possa se converter num ponto de luz,
para os que venham à nossa casa, recebam essa energia. Para nós que estamos em casa, que possamos manter a paz, a organização, o amor, a fraternidade e a alegria. E estendendo essa vibração para fora da nossa casa, para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para as escolas, para as religiões, nossa vibração de amor para todas as instituições que tentam e procuram ajudar a melhoria da vida humana, para os hospitais, para aquelas pessoas que estão nesse instante passando por dificuldades muito grandes em suas vidas, que a nossa vibração possa ajudar essas pessoas a encontrar o caminho, a solução. Vibremos para os que partiram e os que estão chegando na vida. Para os nossos entes queridos que estão do outro lado da vida e os que estão agora aqui. Vibremos. Vibremos muito pelo nosso querido Brasil, que precisa muito, nesse instante delicado de sua existência, de muita vibração, pois o trabalhador da luz Ismael, o protetor do Brasil, tem uma tarefa árdua para levar esse país a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, como nos ensina Humberto de Campos. Vibremos para o planeta Terra, que mais rápido possível venha a ser um planeta de regeneração, que os povos, que as nações se entendam, se respeitem. É o início de tudo. Obrigado, amigos da espiritualidade, por esta oportunidade. Nossa gratidão a Maria, a Jesus, nossa gratidão a Deus, nosso Pai, por este momento, pela oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa que nos ajuda todos os dias a ser um pouquinho melhor que o dia anterior. E assim, pedimos permissão para encerrar o nosso pequeno bate-papo. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima oportunidade de um novo reencontro. Até mais, pessoal.